Vou convidar agora a Juliana Dalpiva para a gente conversar. O tema é Mauricídio, o vazamento dessa conversa, desse áudio dele, que o coloca numa situação complicada, mas pior ainda, como disse Eduardo Moreira agora na abertura, a crítica que ele faz, o ataque que ele faz ao ministro Alexandre de Moraes. Juliana, bom dia para você. Ju, deixa eu já te perguntar uma coisa. Está confirmado que ele vai falar à Polícia Federal hoje a 1h da tarde? Ou deve falar? Bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia, Edu. Bom dia para a nossa comunidade do ICL. Vivi, respondendo sua pergunta mais diretamente, eu também estou aguardando essa confirmação, tá? Porque vi que alguns colegas na imprensa deram que há a possibilidade do juiz convocar. Estou entendendo que o que vai acontecer é junto ao juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, e não na Polícia Federal especificamente. Porque diz respeito, né, o conteúdo dos áudios diz respeito a possibilidade, segundo o CID, de que ele tenha sido forçado, etc. Então, imagino que é uma audiência em que o juiz vai perguntar, mas você não veio aqui dizer que estava fazendo a colaboração para o livre espontâneo, à vontade? Por que você não veio comunicar que teve algum problema, né? Que é para ver se vai validar esse acordo ou não. Agora, trazendo o bastidor, tá, Vivi? Sobre tudo ontem, tem um monte de coisa para contar para vocês. Oba, vamos lá. Olha só. Primeiro ponto, que eu acho que a gente tem que acompanhar dos fatos desta semana. No dia do indiciamento da parte da vacina, né, que o Bolsonaro foi indiciado, o Cid foi indiciado, a mulher do Cid foi indiciada, isso causou um enorme estresse na família Cid, no Cid especificamente, sobretudo no que diz respeito à mulher dele. Vou lembrar aqui de uma entrevista que o advogado dele, o César Bittencourt, deu para a Globo News, e lá pelas tantas ele próprio começou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, dizer que quem fazia lei era o ministro Alexandre de Moraes, que o que eles tinham negociado lá era para não ter pena. Então, acho que o Cid estava fazendo era negociar um perdão judicial. Ele achou que ele ia ter um perdão judicial para absolutamente tudo. E aí tem coisas desses termos, né, da delação que ainda são sigilosas. Então, assim, a negociação do perdão judicial, se isso aconteceu, isso não era público ainda. E aí, agora, com esses áudios, a impressão que dá é que eles resolveram ir lá para um all-in, tentar um tudo ou nada, né? Porque há no bastidor ali até pela maneira como o advogado se expressou na nota ontem à noite, dizendo, são áudios clandestinos, mas foi um desabafo. Toda vez que tem áudio comprometedor, a primeira reclamação é que ele é clandestino, né? Como se isso importasse, tá? No Brasil, assim, desde que uma das partes da gravação dê consentimento, não tem problema nenhum, tá, gente? Não tem nada de ilegal no áudio. Uma das partes deu consentimento para a gravação, tá sendo gravado, não tem problema. E aí, uma coisa que eu acho, assim, que começa a complicar, procede, tá? Que eu acho que, assim, dentro do que o Edu estava falando sobre o que tem, né, de complicado realmente com relação ao conteúdo desses áudios. Até quero frisar essa parte que eu acho que é importante para a nossa audiência entender. Fica pensando, agora o caso vai cair, o inquérito não vai mais ter validade, não vai para frente. Isso foi uma coisa que ontem à noite passei um tempão apurando com muito cuidado, até porque já tinha um pouco dessa apuração. Só o relatório policial que embasou a operação Tempus Veritatis, né, que é a operação que apurou os generais foram alvo na véspera do carnaval. Só esse relatório policial para esta operação tem mais de 1000 páginas. E não são 1000 páginas de depoimento do Mauro Cid. São 1000 páginas de relatórios, de análise de dados do celular do Cid, de análise de documentação, de depoimentos no geral, não só de depoimentos do Cid, da base do inquérito que já vinha do inquérito das milícias digitais, de uma documentação extremamente extensa. Existem inúmeras provas da tentativa de golpe de Estado. Não é uma nem duas. E de lá, desse relatório policial, que já tem mais de 1000 páginas, tá? E assim, eu vi ele, né? Não estou
aqui falando sobre conjectura. Eu vi o relatório. Mas depois do relatório, os comandantes militares foram prestar depoimento. E aí é que veio à tona as confirmações sobre as reuniões, o detalhamento de como se pediu ali, né, a tal da minuta, a negociação da minuta. Então, o volume de prova é gigante. O que vai acontecer se acontecer esse depoimento hoje, na semana que vem, porque de fato a Polícia Federal ontem à noite falou que ia demandar uma audiência para se esclarecer a situação do acordo de colaboração do CID em função desses áudios, é que o CID pode perder o benefício. Qualquer coisa que ele tenha negociado no sentido de aliviar a situação criminal dele e da família está em risco hoje, Vivi. E você me fez aqui atentar para uma coisa que é interessante. Quando ele traz um elemento aparentemente novo, que é essa história da reunião, vou te falar que teve uma reunião aqui, secreta e não sei o quê, porque para falar, eu vou falar mesmo. Óbvio que ele está falando isso para esse negócio vazar e etc. Está com toda a pinta de que o CID está começando a ficar com medo de coisas que foram vazadas, que foram delatadas, que foram ditas durante todos esses depoimentos e que ele não disse. Eu tenho a impressão de que ele agora tá tão ciente de que o negócio dele está muito ruim, que ele está assim, cara, é melhor eu dizer que sabia desse negócio, entendeu? É melhor eu dizer o que eu sei ainda, porque senão eu ainda vou perder os benefícios da minha delação. Faz sentido o que você está falando, Ju, faz sentido o que você está falando, sim, porque tem toda a pinta de um vazamento, de uma fala absolutamente estratégica, armada, entendeu? Do CID, mas eu não acho que isso vai ajudá-lo também, não acho de jeito nenhum. Espera um pouquinho, Ju, só um pouquinho antes de te ouvir, deixa eu anunciar, gente, quase 31 mil pessoas com a gente neste momento, Juliana, Eduardo e audiência, 30.900 pessoas, às 8 horas e 42 minutos. Muito bom. Sim. Como é que é? Chama o líder, como diria o William De Lucas se estivesse aqui com a gente. Bom demais, né? Não vejo ninguém na nossa frente. Vamos embora, Ju? Vamos embora. Deixa eu chamar 2 prints com 2 trechos e a gente continua ouvindo a Ju. A gente já ouviu o áudio, mas a gente tem mais esses 2 aí. Então, num deles ele fala assim, eles, se referindo à Polícia Federal, estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade, eles queriam que eu confirmasse a narrativa deles. Tem mais um. Vamos colocar para a gente depois ouvir a análise da Juliana. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta, quando ele quiser, como ele quiser. Com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Juliana. Isso é uma acusação, né? Isso é uma acusação. Ele é um cara do Exército Brasileiro ainda. Isso que é um ponto, ô Ju. Ele é uma peça do Exército Brasileiro fazendo um ataque ao Supremo Tribunal Federal ainda. Eu estou dizendo isso porque está esse clima de vamos conciliar, vamos manter a paz, não vamos entrar em conflito. Mas isso a pergunta é o seguinte, o que o Exército Brasileiro se posicionou ontem, depois desse áudio, falando o seguinte, olha só, é um absurdo, nós não achamos que o Alexandre de Moraes é a lei, não teve nada, entendeu? Então, continua com as mesmas teses, que são as teses que botaram um monte de gente na frente do quartel e que resultaram no 8 de janeiro. Du, eu acho que, assim, quero acrescentar algumas coisas aqui sobre as motivações desse áudio, o que ele tem, que eu acho que tem muito a ver com um diálogo político, né? Eu quero voltar a frisar aqui, eu acho que o principal prejudicado desses áudios é o CID e, sobretudo, o inquérito do golpe, que é o mais importante, o mais que tem mais substância para a Polícia Federal e para a acusação criminal que o Bolsonaro provavelmente vai sofrer nos próximos meses. Hoje, ele não depende mais da delação do CID. Se em algum momento a delação do CID foi ali o grande elemento, hoje em dia é um inquérito que caminha sozinho. Agora, veja, na própria fala do CID aqui, eu estava anotando enquanto vocês estavam falando, ele diz, ninguém perdeu mais do que eu, o presidente ganhou piques de milhões, ninguém teve o pai, a filha, a esposa, a carreira perdida. Veja,
para além de um desabafo, aqui é meio que uma senha, né? Quer dizer, olha como o meu problema é, minha mulher tá, né, na cabeça dele, a minha mulher tá indiciada, eu tô em vacina, eu tô em joia. É ele meio que admitindo ali, né, o problema dele. E aí, querendo de algum jeito, aqui já é uma análise minha pela fala para esse trecho, sobre por que ele vai falar de tudo. Ele precisava falar de tudo porque ele sabe que ele tem culpa em parte das coisas. E uma coisa que eu quero trazer de bastidor aqui também é que, sobretudo nesse caso da vacina, que é onde acho que tem uma guerra de versões que eu mesma acompanhei, que ela é um pouco mais complicada mesmo pro Cid, é que no dia que o Cid foi preso, em maio do ano passado, vai fazer um ano, né? Tem 10 meses, no dia, eu recebi relatos de pessoas que acompanharam a prisão, que no caminho ali da casa dele até a Polícia Federal, onde ele foi aguardar os trâmites para fazer a prisão, ele começou a pedir desculpas para os outros presos e dizer que ia assumir tudo, porque ele que tinha feito o esquema da vacina, tudo que não era para os outros não se preocuparem, porque ele ia assumir aquilo e tal. E aí depois essa versão do Cid foi sendo modificada, para atribuir culpa a outras pessoas também, inclusive o próprio Bolsonaro. E aí, né, ele, depois que veio à tona, ele acusando o Bolsonaro, essas pessoas que nesse dia me relataram, olha, o Cid está falando isso aqui agora, estavam ali muito chocadas, né? Pô, agora o Cid está querendo dizer que a culpa é dos outros, nesse caso da vacina, tá? Então, tem coisas ali desse celular do Cid que vão trazer contornos de contradição em torno do depoimento dele. Eu não vou deixar de dar essa informação aqui, porque essa informação eu tenho já há muito tempo. Mas uma coisa que eu acho que é muito clara desse trabalho importante da Polícia Federal é que não é uma coisa que a gente viu com muita frequência na Lava Jato, que era a dependência de um depoimento para uma acusação, sabe? Este inquérito, sobretudo do golpe, tem muitos elementos. E cada avanço dessas fases da investigação, novos elementos surgem. Então, essa acho que é o que protege a investigação também. Porque não é a narrativa deles, como o Cid quer dizer. Existem fatos, muitos fatos, corroborados por depoimentos, documentos de geolocalização, celulares. Então, assim, o que aconteceu tá bem claro já, inclusive nesse relatório que ainda nem continha os depoimentos dos militares. Quando vier o relatório final da investigação, que acho que deve vir nos próximos meses, a gente ainda vai ter esses outros elementos para agregar. A única coisa que eu me acostumei com o judiciário é que, independente do que aconteceu e da história e dos fatos, é que nem sempre a justiça vem aos crimes, sabe? O caso do Flávio Bolsonaro, está muito mais que provado que o Flávio obteve dinheiro ilícito dos funcionários dele e que ele construiu o patrimônio dele legalmente em cima disso. Não só ele, como a família inteira. O Flávio não respondeu por esses crimes até hoje. E isso é bastante lamentável. Se vai responder ainda, eu não sei. Mas os fatos ficaram provados. Agora, esse áudio vai ter um uso político pelo bolsonarismo. O bolsonarismo vai usar esses áudios politicamente para arregimentar ali, provocar reações, reunir gente. Então, assim, tem uma questão que é criminal, mas tem uma questão que é política. E politicamente o bolsonarismo vai usar esses áudios para reforçar a imagem de perseguição do Cid e do Bolsonaro.